Eu sou o Fabiano Padilha e ensino advogados a atingirem 5 em 30, R$ 5.000 a cada 30 dias com direito de trânsito, com 1 ou 2 clientes. Só que nosso meio não envolve só condutores. Nós temos aí um caminho, uma área para advogar para os centros de formação de condutores. Por quê? Esse pessoal também sofre fiscalização. Centro de formação de condutores. Então nós temos aí uma ramificação para que vocês possam advogar e atuar no rumo aos seus 5 em 30. R$ 5.000 a cada 30 dias com direito de trânsito, com 1 ou 2 clientes. Padilha, mas centro de formação de condutor pode ser fiscalizado? Pode. O que é o centro de formação de condutor? Então, para quem não está acostumado com a área, hoje nós temos o antigo autoescola sendo denominado como centro de formação de condutor. Quem é o órgão competente para a fiscalização do centro de formação de condutor? Obviamente, o órgão competente para fiscalizar o centro de formação de condutor é o órgão no qual ele está registrado, o órgão executivo de trânsito, onde ele está registrado. Esse órgão tem competência para executar a sua fiscalização. E como é que o pessoal executa? Esporadicamente, existe uma fiscalização eventual, onde, pelo menos aqui no estado de São Paulo, onde as pessoas que representam o órgão vão até o estabelecimento executar eventual fiscalização. Isso pode gerar, eventualmente, se eles encontrarem alguma irregularidade, um processo administrativo que vai desaguar ou no arquivamento, ou numa eventual advertência, numa eventual suspensão, ou até mesmo na cassação do credenciamento do Centro de Formação de Condutores. E aí eu pergunto para vocês, quanto vale o trabalho de uma pessoa qualificada nesse meio para poder representar o seu cliente no processo, aumentando as possibilidades de uma punição mínima ou de um arquivamento do procedimento? Sabendo que, se ele for punido, as consequências podem ser desastrosas. Padilha, mas qual é a penalidade para aquele cidadão que tem a cassação do seu credenciamento? Qual é a penalidade? Qual é o tempo? O Centro de Formação de Condutores, que é fiscalizado, que é processado por uma eventual infração que gere a cassação do seu credenciamento, primeiro o cidadão vai ter interrompido as suas atividades. Por quanto tempo? 5 anos. Somente depois de 5 anos é que ele pode requerer um novo credenciamento. Observe a gravidade da situação. O Centro de Formação de Condutores fiscalizado, se for penalizado com a cassação do credenciamento, ele pode ficar aí 5 anos cassado e só depois de 5 anos ele pode pedir um novo credenciamento. Quanto vale o trabalho de um profissional qualificado para minimizar o prejuízo desse Centro de Formação de Condutores ou até mesmo conseguir o arquivamento do processo administrativo? Será que nós estamos aí diante de uma possibilidade de um 5 em 30 com direito de trânsito? Eu diria para vocês que sim. Um único cliente nesse patamar, certeza. Se o profissional é qualificado, ele vai pagar o que você pedir. Inicialmente, se você quer entender o jeito certo, primeiro detalhe, Constituição Federal. São regras que vocês vão aplicar para todo o processo, inclusive processos administrativos. Aos litigantes em processo judicial, artigo 5º da Constituição Federal, aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Aí vem o ponto. Qual a norma que regulamenta o assunto? Então, a primeira dica, aonde eu vou me apegar para poder estudar o procedimento e fazer a defesa do meu cliente? Essa é a norma que regulamenta o credenciamento dessas instituições. Ela regulamenta o credenciamento, regulamenta o procedimento de fiscalização e o processo administrativo de fiscalização. Quais são as instituições ou quais são pessoas que podem ser penalizadas? Então, todas as instituições
ficam passíveis de fiscalização. Porém, dentro de cada instituição, nós temos o diretor-geral, nós temos o diretor de ensino e nós temos também instrutores e examinadores que estão ligados a estas instituições. Examinador ligado mais ao lado do órgão executivo. Mas quem é que pode ser penalizado, então? Instituições, diretor-geral de ensino, instrutor e examinador. Padilha, tá, mas quais são as penalidades a serem aplicadas? Nós temos um escalonamento de infrações. Dependendo do tipo de infração, vai ser aplicado um tipo de penalidade. E quais são as penalidades que podem ser aplicadas? Nós vamos desde uma advertência por escrito, a suspensão das atividades por 30 dias, suspensão das atividades por 60 dias e a cassação do credenciamento. Decorridos 5 anos da penalidade, aí o Centro de Formação de Condutores não vai ser mais considerado como reincidência. Então, para essa situação, a reincidência ela vai ser aplicada se a instituição ou se o indivíduo que foi penalizado, seja diretor-geral de ensino, examinador, instrutor, se nos últimos 5 anos ele tem uma penalidade, ele vai ser, na próxima, ele é considerado como reincidente. Para não ser reincidente, ele tem que ter os últimos 5 anos livre. Se da penalidade aplicada gerar uma cassação, só depois de 5 anos é que o cidadão pode requerer um novo credenciamento. O X da questão é você entender a tipicidade de conduta, a adequação típica da conduta. Você relacionar o fato à norma. Aí nós temos um ponto em que eu entendo que a administração comete vários equívocos. Porque como nós temos um escalonamento de penalidade, nós temos vários itens de classificação das infrações. É comum, na hora de enquadrar a infração com a penalidade, não ocorrer a tipicidade de conduta. E, às vezes, o Centro de Formação de Condutores, o diretor, o instrutor, de repente essas pessoas são enquadradas numa penalidade muito mais severa do que realmente a tipicidade de conduta manda. Então, o X da questão é você realmente trabalhar a tipicidade de conduta, a adequação típica do fato à norma. E aí, provavelmente, você vai aumentar as possibilidades de êxito na solução da demanda. Esse é um mercado que pouca gente entende, mas é possível. Padilha, mas você já trabalhou em processos assim? Já trabalhei em processos assim. Então, nós já conseguimos desclassificar situações de cassação para advertência, por exemplo. Então, você tem que trabalhar a situação para que realmente você possa ter possibilidade de êxito. E o ponto central, a adequação típica de conduta. Agora, você tem mais um caminho que te põe próximo ao seu 5 em 30. Fica a dica. Valeu, galera. Obrigado.